sejam bem-vindos ao segundo episódio do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre temas relacionados com saúde mental. O meu nome é Anabela Ventura, tenho 52 anos e hoje, no Dia Internacional da Mulher, a minha convidada e eu vamos conversar sobre a invisibilidade social das mulheres depois dos 50. Recentemente, a supermodelo norte-americana Paulina Porizkova, de 56 anos, revelou em várias entrevistas que quando disse também recentemente que as mulheres com mais de 50 anos são encaradas como material fora de prazo. Madonna, aos 63, disse que as mulheres mais velhas são criticadas, humilhadas e não passam nas rádios. Também a escritora norte-americana Ayelet Walden, 57 anos, revelou que depois dos 50 teve de começar a falar mais alto e quase gritar para que reparassem nela em reuniões de trabalho. Já a cantora Cher, quando lhe perguntaram recentemente aos 75 anos se não era velha demais para cantar rock and roll, respondeu: "Não sei, perguntem ao Mick Jagger". Na verdade, ninguém se apercebe muito bem que está a envelhecer, pelo menos até uma certa idade, claro. Não temos muita noção que estamos constantemente a ficar mais velhos. A Ayelet Walden disse que só se apercebeu que estava a ficar velha quando, numa ocasião em que vários adolescentes passaram por ela a correr, um deles disse: "Cuidado com essa senhora!". Alguns estudos sobre a percepção da idade indicam que, à medida que envelhecemos, temos tendência para nos afastar mentalmente das percepções geralmente associadas à idade, embora isso não seja visível no meio envolvente. No inquérito realizado em Inglaterra, as pessoas com mais de 50 anos ah, disseram que se sentem cada vez mais socialmente invisíveis à medida que envelhecem. A idade da invisibilidade começa aos 52 anos para as mulheres e aos 64 para os homens. De acordo com a ARP, uma organização não governamental norte-americana, a invisibilidade social das mulheres depois dos 50 está estreitamente relacionada com a solidão, a que a maior parte destas mulheres também sente. Esta invisibilidade afeta-as no trabalho, nas relações pessoais e sociais e por vezes com um grande impacto na autoestima. Comigo tenho a Teresa Bizarro para conversar sobre este tema e o impacto que a invisibilidade pode ter nas mulheres. Quem és tu, Teresa? Ora bem, sou uma otimista empenhada e começo por dizer isso porque é à luz deste otimismo empenhado que eu olho tudo o que me está a acontecer, porque tenho 51 anos. Sou portanto não olho as coisas com fatalismo, as coisas acontecem, os obstáculos acontecem-nos porque sim, porque são circunstâncias e não são Uhum. fatalidades. Normalmente penso nas coisas, é o que me ajuda a ultrapassar as coisas, foi uma aprendizagem também, não era assim quando tinha 20 anos, e isso também é uma das coisas boas que a idade nos traz. Uhum. E como é que eu me posso definir mais? Sou bastante assertiva, demasiado assertiva às vezes dizem, mas tendo a não concordar, porque isso parece que sou bruta e não acho que seja, mas também já estou numa altura, já desde há algum tempo, em que acho que dourar a pílula só faz sentido para as pessoas que não a conseguem ver de outras cores, porque as pessoas que conseguem ver de todas as cores merecem que a realidade lhes seja apresentada à frente de todas as cores. Uhum. E portanto só douro a pílula mesmo, quando quem está à minha frente só consegue ver o dourado e pronto, e não consegue ver mais nada. Hum, e pronto, pragmática, e sou pragmática e prática. Acho que são características que tenho. Uhum. Olha, gostarias de voltar a ter 20 ou 30 anos ou não? Achas que agora que estás na fase dos 50, agora é que se está bem? Ah, Mixed feelings, não é eu gostaria de gostar, de voltar a ter 20 ou 30 anos, talvez gostar de ter o mesmo nível de energia dos 20 ou 30 anos, mas acho que ao longo das várias idades que fui tendo, gostei sempre de ter a idade que tinha. Bom, ah,
umas mais do que outras. Eu acho que o meu melhor período até agora, ainda tenho bastante pela frente, espero, não é? Sim, Esperamos, não é? claro, As 2, sim. mas acho que o meu melhor período foi entre os 40 e os 45, curiosamente, não estou muito longe disso. Hum, e digo 40 e 45 porque aos 45 eu entrei em pré-menopausa e com Uhum. isso vieram uma série Alterações, de não é? alterações, sim, chatas, Uhum, e uhum, tive que lidar com isso. E isso tornou esses anos a seguir um bocadinho menos, menos bons. Mas entre os 40 e os 45 eu sentia muito poderosa, no sentido em muito dona do meu corpo e dos meus sentidos uhum, e, e dona do meu espaço. uhum, Isso é uma sensação muito boa de se ter, uhum, pelo é menos para verdade. uma e também é uma característica minha para uma controladora, eu sou um bocadinho controladora e isso pronto, não somos todos bons, Não, não é tudo bom, não é tudo bom. somos o que somos, não é? Somos o que Somos o que somos. somos, sim, 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 sim. somos o que somos. É engraçado dizeres isso, porque eu também, acho que a minha fase melhor foi entre os 40 e os 45, ou talvez até 40, 48, curiosamente. Foi uma fase de Hum. muita independência e de apostar muito, e uma fase em que eu fisicamente também me sentia top. Acho que Eu também, eu sentia fisicamente muito sentia-me bem. muito bem e sentia-me muito segura das minhas opções, do que queria e do que não queria e foi talvez a fase em que eu cheguei a um ponto em que a principal opinião que contava era a minha. Uhum, A voz mais importante da minha vida, é a minha, uhum. porque porque é com ela que convivo todos os dias, mas é também porque também é ela que lida com as consequências das minhas, opções, daquilo que Claro, são pois. as minhas, escolhas, sim. Claro, claro, Não sei se claro. sentiste isso também, que teve a ver com isso. Sim, eu acho que é mesmo verdade quando se diz que nós e sobretudo as mulheres, eu conheço muitas mulheres que também dizem isto, que quando envelhecemos ficamos mais senhoras de nós, não é? Uhum, Se calhar uhum. por uma questão, não sei se é da idade, se é da experiência de vida, se calhar é tudo ao mesmo tempo, não é? E eu senti isso também, eu sinto hoje mais segurança do que sentia quando tinha 20 anos, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E acho que o devo não só à minha capacidade de escolher, né, de fazer escolhas, como também de facto à experiência que tive, né, à vida que vivi, não é? Claro, Eh, claro, não é? claro, claro. Oh, Ainda voltando ao tema principal deste podcast, é muito engraçado que, hum, eu tive esses tais 5 anos que eu, olhando retrospectivamente, foram anos muito positivos e depois tive uma série de chatices, de saúde relacionadas com a menopausa, uhum, que me fizeram ali vacinar, durante uns anos e cruzei-me precisamente com o vídeo, uma das entrevistas da Paulina Porizkova uhum, em dezembro do ano passado, antes de uhum. nós termos falado sobre este assunto, aliás, mencionei-te essa entrevista Sim. quando falámos, quando vieste ter comigo para termos esta conversa, e foi muito engraçado, porque houve um momento "ahá" na minha cabeça, porque eu não tinha de facto nunca pensado no assunto, não tinha racionalizado o assunto e acho que culturalmente estamos programadas para isso, porque acho que há aqui um fenómeno que é nós tornamos-nos invisíveis e aceitamos isso, Uhum, porque achamos que merecemos menos ser olhadas, porque não estamos tão frescas, não estamos tão, uhum, bonitas, não estamos tão formosas, uhum. dentro daquilo que é o padrão cultural com o qual Que existe, crescemos, não é? sem Que dúvida. existe, sim, sim. E portanto é uma coisa que, eh, eu ouvir, alguém falar, obrigou-me a pensar: "Será que isto está a acontecer comigo?" E a constatar que sim, que estava a acontecer comigo e que eu, naturalmente tinha aceitado, essa condição. E também achei muito engraçado que eu, ao tentar explicar isto a pessoas mais novas, não conseguia fazer com assertividade, vá.
de forma a conseguir transmitir aquilo em que é que isto se materializava, porque é muito difícil de dizer que é nisto ou naquilo, porque são muitas nuances, é uma invisibilidade feita de muitas nuances. E pronto, e que pode até abrir a porta a misoginias, porque podem dizer: "Ah, isso está na tua cabeça". Não, nem sequer Uhum, é um problema, é o que é, é o que é. uhum, No meu caso, não o sinto sequer como um problema, mas é uma circunstância, lá está, é uma constatação. uhum. Tu Olha, e sentes acho como um problema, como é que tu sentes, como é que sentiste isso? eu sinto olha, eu posso dar um exemplo que é em termos de trabalho, por exemplo. Eu lembro-me que aos 45 anos eu estava a iniciar um doutoramento na Faculdade de Medicina e concorri a um trabalho para um laboratório. E eu sei, não me foi dito diretamente, mas eu sei que uma das razões porque não nem sequer nem sequer olharam completamente para a minha aplicação, não é, para a minha candidatura, porque viram a minha idade. E viram a minha idade Exato, e disseram: "Não, esta pessoa agora com esta idade a fazer um doutoramento, mas que coisa, não, 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 é demasiado velha para isto". E portanto, sim, ou seja, eu não tanto talvez, como a Paulina eu acho que ela apercebeu-se pelo lado como ela é supermodelo, ela apercebeu-se pelo lado físico, não é, ou seja, físico, ela sim, entra sim, numa sim, sim. festa e ninguém repara nela, e eu digo-te, ela é uma mulher absolutamente lindíssima, meu Ah, po Deus. exato, exato, ela é muito bonita mesmo, É muito verdade. bonita. O que é que nós vamos dizer? Quer dizer, comparando, não é? E eu não notei tanto por aí, não é que eu tenha um corpo tão esbelto como ela, não é isso, é talvez porque eu não dou tanta importância a isso, ou não dava, e talvez não dê tanto ainda. É mais porque para mim é muito importante o trabalho e ser produtiva, e isso para mim foi um choque muito grande. Saber que o facto de ter 45 anos, eu não podia fazer um doutoramento aos 45 anos, quer dizer, não podia, entre aspas, não é? E isso para mim foi muito difícil aceitar. Aceitar não só a questão social no sentido, pronto, então agora aos 45 já não posso fazer certas coisas, mas internamente, ou seja, isso colocou em dúvida a minha, como é que eu ia dizer, não só a minha autoestima, mas a minha autovalidação, não é? Certo, certo. E portanto não foi fácil, não é? E compreendo perfeitamente o que estás a dizer. É difícil explicar isto às pessoas, É. porque eu acho que a gente tem mesmo que passar por isto para perceber o quanto isto é difícil. Por isso é que a Paulina se queixa, eu digo Paulina assim como se ela fosse portuguesa, Sim, mas sim, sim, sim. a Paulina se queixa de que ninguém percebe, que ela teve que levar amigas dela a festas para as amigas verem, porque ninguém percebe quando ela diz isto, né? Que ninguém olha para ela, não é? Sim, sim, é verdade, é verdade. No contexto social isso é muito interessante, porque acontece mesmo, se nós estamos acontece aquela coisa do flerte, mas também aquela coisa de tu entrares e seres notada, mesmo Uhum, sem ser num espaço social, uhum, descontraído. E isso acho que acontece menos. Acontece menos. No contexto profissional, eu acho que ainda assim tenho a sorte de trabalhar numa profissão onde, há alguma valorização da idade. E o facto de estar a trabalhar agora em França ajuda a esta definição, porque até acho que o contexto português é um bocadinho diferente por outras razões, até acho que mais por razões económicas, porque há uma opção de ter redações mais jovens, porque são redações mais baratas, não necessariamente pelo dinamismo, porque as redações deveriam ser sempre hum, polos multi-etários para que as uhum, experiências se pudessem cruzar, porque assim o produto poderia ser, sempre mais rico, e as redações em Portugal são tendencialmente muito jovens, porque são mais baratas, uhum, basicamente. E como os salários a partir de uma certa altura estagnam, as pessoas são, obrigadas, se querem poder ter, ambições pessoais de fazer outro tipo de coisas, a procurar outro tipo de trabalho. Em França as coisas não são assim tão taxativas, mas ainda assim acho que há uma profissão que tende em que tu podes ter uma longevidade maior. uhum, sim, Isso é uma coisa positiva desta profissão. Se calhar para, hã,
fazer determinados trabalhos, para ir para reportagem no terreno ou hum, para apresentares às vezes, se calhar não és escolhida por teres mais idade. Ou quando és escolhida há agora uma série de termos que são muito em voga, que são o whitewashing ou Hum, age washing ou gender uhum. washing, e no caso o age washing também existe, Sim, que é, sim. tu tens uma empresa tem uma ou 2 pessoas, imaginemos, tem uma mulher ou uma pessoa mais velha em lugares de topo para mostrar como cartão de visita que cumpre Uhum, uma, uma expectativa social de integração e de inclusão. E isto existe também com a idade, existe com as mulheres, existe com as mulheres mais velhas, existe com as pessoas mais velhas. Acho que é uma coisa que existe cada vez mais, que na no capítulo, nas gavetas do politicamente correto, há um sim. gabinete de comunicação interna que diz assim: "Não, não, nós temos que Mulheres, mostrar né? aqui a diversidade e temos que Yeah, cumprir cotas, eh, yeah, também esta cota da idade, também yeah. esta cota das mulheres e também esta cota da idade." Da idade, yeah. Eu não sei Eh, se te lembras de aqui há uns tempos atrás, aqui há uns anos atrás, quando se falava em cotas das mulheres para o Parlamento, quer o Parlamento Nacional, quer o Parlamento Europeu, de haver um grande debate sobre isso, de se eu acho que lembras o debate disso? ainda continua. Pois. Eu mudei a minha forma de olhar as coisas, honestamente. Eu lembro-me que aos 20 anos achava que não fazia sentido. Para já, muito interessante também por causa da minha profissão, eu sempre senti eu comecei a exercer jornalismo numa altura em que havia muito poucas mulheres, mas depois de repente as mulheres começaram a ocupar espaço nas redações. Hum, e nunca me senti, tratada de uma forma diferente por ser mulher, e até tive uma carreira que ascendeu com bastante fulgor, e nunca achei que era por ser mulher que estava a ser promovida ou que não estava a ser promovida. Portanto, não achei que fosse isso que tivesse tido em conta, mas depois, com o evoluir das coisas, de facto as mulheres ocuparam espaço como em todo o mundo laboral, mas os cargos, de topo, ficaram quase todos, e ainda são maioritariamente masculinos e são muito Masculinos, protegidos razão. pelos homens, sim. Pois, pois. E a minha posição evoluiu porque eu nessa altura, se calhar um pouco inocentemente, achava que não era preciso legislar, porque o bom senso, eh, o que ditava o bom senso é que se as mulheres estavam cada vez em maior número no mercado laboral, também muito em breve estariam nos lugares, a partilhar os lugares de chefia de igual para igual. E isso não aconteceu, e acho que as cotas existem para corrigir uma situação e podem ser muito injustas no início, e de facto imaginemos, se a lei determina que tem que haver uma percentagem X de mulheres no conselho de administração, pode eventualmente a mulher que está naquele lugar ser menos qualificada do que um homem que estava a concorrer para o mesmo lugar. Uhum, Isso pode existir. Mas em última instância, o que se tem que perguntar-se é se ela tem ou não tem capacidade para. Ela pode ser menos qualificada, mas ter capacidade para desempenhar aquele lugar. E se tem capacidade, e muitas vezes não tem mais capacidade porque lhe falta a experiência, uhum. que é uma coisa determinante. E se tu nunca fizeres, nunca vais ter experiência e, portanto, vais estar sempre em desvantagem em relação a um homem que já teve experiência dessas funções. Portanto, tem que se criar aqui mecanismos de introduzir, de corrigir uma normalidade, no Uhum, fundo, uhum, uma uhum. normalidade. E hoje em dia sou a favor das cotas, sim, e acho que elas são importantes para corrigir uma normalidade. Depois tem outras, e acho que nem tudo acho que muita das questões têm a ver com os homens protegerem-se, não é protegerem-se,
não quererem acharem que se vier uma mulher para a reunião do conselho de administração já tem que ter um comportamento diferente, já não podem ser, Uhum, tão boçais ou uhum, tão informais. uhum, Hum, e portanto querem entre semelhantes, isto é uma coisa da natureza humana, não é? Nós entre uhum, semelhantes achamos que funcionamos melhor e temos menos, facilita-nos a vida, não é? uhum. Sim, Acabamos por nos acomodar a isso. sim. Portanto, acho que há esse lado, mas não é necessariamente, agora eu ia dizer mais qualquer coisa que não era só por causa disso, mas agora não estou, não, perdi-me, Sim, não faz podemos mal, faz mal. Eu ia sim. só acrescentar que eu também mudei a minha perspectiva, tal como tu, em relação às cotas. Eu também, Uhum. quando era mais jovem, achava: "Mas as mulheres conseguem e conseguem e têm é que lutar por elas", e continuo a achar isso, né, mas, de facto, às vezes não é mesmo possível e em certas áreas, áreas de trabalho ou áreas de conhecimento ainda é mais difícil, né, as mulheres conseguirem não só provar o seu valor, que o têm, também poderá haver mulheres que não têm, mas não interessa, não é? Algumas têm muito e mesmo assim não conseguem. A questão aqui é sempre a oportunidade, o ter direito à oportunidade, não é? Ter Sim, acesso. Essa é que é a grande questão, não é? é. Não interessa tanto o valor, interessa mais o ter acesso, ter a oportunidade para mostrar o seu valor, não é? E E depois, de na facto, verdade, também diz. retirar da equação a questão de que, hum, ah, se o cargo é por ser mulher ou não por ser mulher, tentar retirar um bocadinho isto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há uma tendência depois, que também é cultural, de olhar com algum preconceito para o desempenho das mulheres em algumas funções. Uhum. Coisas que é sexismo puro, Sim, imaginemos, sim. porque se um homem tem um dia mau, e toma uma decisão má ou tem uma reação má, é porque teve um dia mau. Se uma mulher tem uma decisão má, e uma reação má, é porque, Hormonal, é hormonal, exatamente, hormonal. tem os humores, é uma questão de humor, Variados, é uma é. questão, hormonal, não estão na mesma perspectiva e isto É. é Injusto, altamente sim, injusto, é concordo, altamente injusto. absolutamente. É um bocado as mulheres serem sempre, associadas à sua biologia, ou seja, enquanto os homens têm normalmente várias facetas, não é? As mulheres é sempre a biologia, é sempre porque têm uma determinada capacidade biológica e isso depois afeta tudo o resto, como se as mulheres não conseguissem ter outro tipo de perspectiva ou outro tipo, estão sempre reféns da sua biologia, não é? É verdade, é verdade. O que é extremamente injusto, não é? Até porque os homens também estão reféns da sua biologia, não é? Quer dizer, todos nós estamos, não é? E Sim, é sim, muito sim. injusto que isso depois seja trazido, né, para marcar a diferença, não é? Porque não deveria ser, não é? E isto Hum, leva-me a uma pergunta que eu te queria fazer, que é a questão do cabelo grisalho, que eu adoro uhum. esta questão. Eu Sim, não sei se sim, te sim, lembras que aqui há uns tempos atrás, também uma atriz, a Sarah Jessica Parker, foi sim. fotografada não sei se viste isto, foi fotografada numa esplanada e estava com as raízes do cabelo. Muito grande. A verem? Viste isso? Não, E não depois vi, não vi, não não vi, viste? Sim, não vi. ela, como sabes, ela normalmente é loura, não é? Pronto, ela tem Sim, parece sim, assim sim, loura, mas sim. ela naquele dia estava a tomar o pequeno almoço, estava com amigos e estava com o cabelo apanhado e tinha as raízes muito brancas e houve uma série de pessoas que fizeram comentários e disseram que ela era velha. E a resposta que ela deu, que foi muito boa, foi: "Eu não sei o que é que as pessoas estavam à espera o quê? Que eu não envelhecesse, que eu ficasse para sempre, com a idade que tinha aos 30 anos". E eu acho interessante porque mais uma vez voltamos à biologia, em que, geralmente se uma mulher tem cabelo branco é porque é descuidada ou é velha, e um Sim, sim. homem é porque é charmoso, não é? E até te vou dar a minha experiência pessoal, porque eu
sorte, geneticamente não tenho muitos cabelos brancos, Uhum. e comecei a pintar o cabelo talvez pá, aí há uns 4 anos, porque estava numa fase em que, e eu acho que as mulheres que nos estiverem a ouvir vão identificar-se com isto, em que não, os brancos que eu tinha não me pareciam, não eram bonitos, soavam mais a descuido do que a brancos bonitos. Não eram uma mistura de brancos o suficiente para parecerem um grisalho bonito e, portanto, só parecia descuido. Hum. E eu sentia-me e incomodar, e de repente passaram-me a incomodar. E passei a pintar, o que é uma maçada enorme, de facto, porque depois passas a ter uma rotina à volta da pintura do cabelo e encontrares ali uma rotina à volta da pintura do cabelo e esse ritual, e o cabelo não fica tão bonito como era, não fica com por melhores produtos que utilizes, estás a usar um químico para tingir o teu cabelo e isso altera a textura do cabelo, Uhum. mas de facto, acaba porque se tu tiveres o cabelo grisalho, pura e simplesmente, também não podes só deixar uma mulher, tens que o tratar, tens que pôr produtos para o grisalho ser Uhum. bonito, ou para o branco, se tiveres o cabelo branco, para o branco ser um branco bonito, não ser aquele branco Uhum. amarelo. Há uma imagética à volta do cabelo da mulher que eu acho que é muito interessante e que não sei se há trabalhos, antropológicos feitos acerca disso, mas provavelmente há, ou sociológicos, não sei, mas, de facto o cabelo da mulher tem é uma coisa muito interessante em termos sociais, é muito Uhum. importante para nós Hum. e é uma coisa muito comentada, é É uma verdade, é verdade. é uma coisa comentada e tu podes e não poucas vezes tu ouves dizer, e eu já disse isto: "Ai, cabelo branco envelhece tanto", não é? Aham. Uhum. E há homens que têm o cabelo branco desde os 30 anos ou desde os 20 anos. O meu pai, por exemplo, tinha o cabelo branco grisalho desde os 20 e poucos anos. Uhum. Tinha um ar super charmoso, não é? E nunca foi questão sequer o facto de ele ter cabelo grisalho e depois cabelo branco. A minha mãe, por exemplo, tinha imenso orgulho de ter 80 anos e ter meia dúzia de cabelos brancos. Exibia orgulhosamente para mostrar que não pintava o cabelo, porque durante Uhum. muito tempo diziam que ela pintava o cabelo porque era impossível que ela não Uhum. pintasse porque não tinha cabelos brancos, e ela depois exibia a sua meia dúzia de cabelos brancos com grande orgulho para mostrar: "Não, não, eu só tenho estes, só tenho". Portanto, é uma coisa cultural, mas sim, e tem a ver com o quê? Não te sei dizer, mas também aqui mais vale é assim, mais vale ir por aquele lema que é o que eu é aquilo que te faz sentir bem, não é? Uhum. Claro, Se claro. e se olhas ao espelho e te sentes porque há aqui uma discrepância. Olha, isto também é uma coisa que eu, agora que falei da minha mãe, me lembro da minha mãe dizer que a minha mãe teria mais ou menos a minha idade, talvez um bocadinho mais velha, e lembro-me dela dizer que era muito estranho quando se olhava ao espelho, às vezes havia um choque entre a imagem que ela esperava encontrar e a imagem que ela encontrava. Porque a imagem que ela Interessante. esperava era uma imagem, é a imagem que ela tinha dela na cabeça e é uma imagem nova, de uma Uhum. pessoa nova. Uhum. E eu hoje, muitas vezes, também penso nisso, não é, porque Uhum. quando me imagino mentalmente a fazer coisas, tendencialmente imagino-me nos meus 30 a fazer coisas. Uhum. É o meu corpo, é a minha silhueta dos 30 anos a fazer coisas. Uhum. Isto é uma coisa interessante. E ela dizia isto, e que de vez em quando era mesmo impactante, não era a idade, quando sentia a idade era muitas vezes quando se olhava ao espelho, muito mais do que quando se baixava para calçar os sapatos. Sentia a idade quando se olhava ao espelho, porque era um choque entre aquilo que era a Uhum. idade mental e a imagem que ela tinha mentalmente dela e aquilo que encontrava no espelho. Uhum. Uhum. E eu acho que isso também me acontece a mim, não sei se te acontece a ti, já pensaste nisso?
Acontece a mim também e acho que acontece a todos nós. Eu acho que nós não nos apercebemos de facto que estamos a envelhecer até um dia, num momento que há qualquer coisa que nos epá, já estou velha, qualquer coisa que nos chama a atenção e que é um Mas contraste. depois também no momento a seguir também podemos nos esquecer outra vez. Portanto, Sim, há ali sim, sim, um sim, momento sim. em que nós Sim, 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 sim. E porque é tal coisa, nós continuamos sempre a ter a nossa vivência interior das coisas, não é? E isso uhum, não muda pelo facto de estarmos mais velhos, não é? Ou seja, a nossa sim, maneira de ser, a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nos relacionamos com os outros, continua sempre mais ou menos igual ao longo da nossa vida, não é? sim, sim, Claro que às sim, vezes mudamos por razões às vezes até externas, não é? Mas quer dizer, somos sempre nós a olhar para fora, não é? E sim, esse sim. sempre nós não muda com a idade assim tanto, não é? Uma E curiosidade, não sei se na diz. pesquisa que fizeste para este podcast, se encontraste alguma justificação, mas eu já pensei se esta invisibilidade das mulheres não seja uma coisa um bocadinho ainda mais enraizada, porque a verdade é que a partir da menopausa nós deixamos de ser férteis e, portanto, em termos de, natureza básica humana, Uhum, deixamos de cumprir a função reprodutora, não é? E não uhum. sei se isso, eh, se há uma raiz que explique esta invisibilidade que tenha a ver com essa questão, que de Uhum. repente Eu deixamos aquilo de ser sim, sim. Aquilo que eu encontrei e que pronto, e que explica um pouco, são vários fatores, de facto. uhum, Esse é um deles e que às vezes pode ser provocado, entre aspas, pelas próprias mulheres, porque não se sentem, lá está, não se sentem como eram, não é? uhum, E como a sociedade em si lhes dá um feedback também, não é? Se nós repararmos à nossa volta, as marcas, não é? Os anúncios, não há muitas mulheres mais velhas, assim, dispostas de uma forma, assim, e agora animada, vai não havendo, é? mas é a maior parte com essa história de serem troféus, de Sim, cumprir sim, para sim. cumprir cota, não é? Exatamente, sim. Portanto, se calhar a sociedade também faz esse feedback, não é? E ao mesmo tempo é interno e, portanto, há vários fatores aqui a jogar, não é? Para tornar esta visibilidade uma coisa bastante real, não é? Sim, E depois isto é um ciclo que se autovalida, não é? E que se autorreforça, não é? Como a mulher também não se sente muito bem, até com o seu próprio corpo, com as alterações com a menopausa, portanto tende a retrair-se mais. Como a sociedade em si também olha para a mulher nesta fase como uma ideia, uma pessoa menos vital, menos apaixonada pela vida, uma pessoa que não é tão ativa, não é? E reforça este sentimento. Então isto fica aqui um pouco cristalizado, não é? Em que a mulher também depois não se sente à vontade para ter uma posição mais assertiva, a não ser que por motivos profissionais, não é? Ou por autorrecriação ela faça desencadeie esse processo, não é? uhum. Mas atenção que também acontece aos homens, só que nos homens acontece mais tarde e portanto não é só depois passa a ser a população idosa, né, no geral, a Sim, partir de uma certa sim. idade é a população idosa no geral, sobretudo aí a partir do final dos 60, né, quando as pessoas começam a chegar aos 70, aí a diferença entre visibilidade social para homens e mulheres já é mais esbatida, aí já é os velhos, é como nós chamamos dizer, Sim, né. são todos os velhos, sim, E são aí todos já é os a velhos. invisibilidade relacionada com a velhice, não é? Ah, Que também é e uma invisibilidade duríssima, e atenção, sim, mas verdade. aí eu acho que nós conseguimos quase é quase palpável, se quisermos, acho que é quase palpável e acho também, no meu entender, é uma invisibilidade porque nós não nos queremos confrontar com o nosso próprio futuro Sim, sim. e não nos queremos confrontar com as nossas próprias, limitações. Limitações. Sim, Sim, sim. É aquilo imaginemos sim. diz, continua. Não, eu ia dizer, era aquilo que eu falei contigo um pouco antes, a dizer que é nós confrontarmos com o facto de que sabemos que já vivemos mais do que aquilo que vamos viver, não é? Sim, sim. E isso provoca uma grande, pressão interna, não é?
Pressão sim, interna para: "Epá, tenho que aqui recuperar algumas coisas, eu ainda quero fazer tanta coisa", não é? Pressão interna por o do que é que isso significa, não é? Para onde é que nós vamos caminhar, não é? E tudo o que isso implica, não é? Todos nós sabemos que a velhice não é propriamente uma coisa agradável, não é? Embora nós possamos fazer da velhice mais agradável do que ela pode ser, não é? Mas de qualquer forma, no geral, as pessoas acham que a velhice é uma coisa má, não é? E portanto ninguém quer ir para a velhice, não é? sim, porque, são as limitações, mas se bem que eu também acho que está tudo a mudar. Não falámos ainda aqui disto, Também mas acho. quando nós tínhamos 20 anos e olhávamos para as pessoas de 50, eu acho que as pessoas de 50 tinham um ar muito mais pesado do que nós temos hoje em dia. Também acho, sim. Pode ser uma perspectiva completamente enviesada, porque eu agora tenho 50 e acho-me mais nova. Mas não, acho que tem a ver mesmo com o tempo, porque eu também conheço pessoas de 50 que têm um ar muito mais pesado do que eu e tu, e muitas pessoas que eu conheço. Portanto, há pessoas que naturalmente têm um ar mais pesado, ou porque se vestem com um ar mais de uma forma mais formal, mas a maior parte das pessoas hoje em dia, mesmo no mercado de trabalho, veste-se de uma forma mais informal e, Uhum. portanto, mesmo os cabelos são mais naturais, já não são aqueles cabeções que eram, não é, Sim, na altura. verdade, E a verdade. tendência era porque e aí a mulher então era o estereótipo, tinha a estar sempre tudo a condizer, e o sapato Sim, e a sim, sim. carteira e tudo. E agora nós temos uma liberdade muito maior, o que nos faz, poder expressar-nos de uma forma menos, pesada. Ah, Uhum. mas é interessante também vermos ao longo dos tempos, como é que as coisas evoluem e como é que será os nossos 70 anos. Nós hoje em dia olhamos para os 70 anos de uma forma e não sei com quando lá chegarmos, como é que serão as coisas. Já são muito diferentes os 70 anos de agora do que aquilo que eram os 70 anos dos nossos avós. É Isso verdade, sim. isso com certeza, não é? Já se nota essas diferenças. Portanto, há também aqui uma mudança que está a acontecer e que tem a ver com as liberdades individuais, de as pessoas serem menos normalizadas e poderem escolher, nomeadamente, roupa mais confortável, que eu acho que isso faz toda, Sim, toda a sim, sim, diferença. sim. Sim, sim. E isso leva-me ao caso de Jennifer Lopez, como Sim, eu gosto de lhe chamar, que é a sim, Jennifer Lopez tem a nossa idade praticamente, não é? sim, E no entanto toda a gente diz quando ela aparece, quer nas redes sociais, quer enfim, no filme, onde seja, toda a gente diz que ela não parece a idade que tem. O que também é interessante, esta coisa de que uma mulher que é mais velha e parece mais nova e o reforço sempre é, ela não parece a idade que tem, em vez de ela é uma mulher de 50 e poucos anos e de facto sim, ela tem possivelmente a capacidade e os recursos para manter o seu corpo saudável e como está, não é? Que se calhar uhum. muita gente também não terá, não é? Mas eu não sei até que ponto o caso dela, não sei o que é que tu achas, o que é que tu achas? Achas que o caso dela é um caso de inspiração ou pode ser um caso de pressão para as mulheres comuns e de causar alguns problemas de autoestima e de pensar as mulheres pensarem: "Nunca vou ser como ela", e ficarem ainda mais deprimidas com a sua situação? Eu acho que tendencialmente é um caso mais de pressão injusta Hum, sobre as mulheres, porque nós todos sabemos que, bom, todos, ao longo de toda a nossa vida, sabemos que o nosso corpo pode sempre ser um bocadinho mais bem tonificado, e se tivéssemos mais cuidado e fizéssemos mais exercícios, ou se comêssemos um bocadinho melhor, as coisas estariam mais no lugar. E na maior parte das vezes não fazemos por várias razões, mas em grande parte porque a vida nos atropela e não nos deixa fazer de outra forma. Todos nós uhum, vivemos e fazemos o melhor que podemos, parte sempre desse o princípio, claro, verdade, que sim. todas as pessoas fazem o melhor que podem. A Jennifer Lopez é o trabalho dela e é a Yeah, marca dela, não é? yeah. Portanto, é tão injusto, eu não ela trabalha com certeza imenso para ter aquele Ah, sim, corpo da sim. forma que tem, e para ter a pele como tem e como tu dizes, tem os recursos suficientes, o tempo suficiente e investe, não é? Investe e tem Uhum. resultados, ótimo. Mas acho que é uma fasquia muito irreal,
porque Uhum, nem sequer no meio em que ela se move é comum. uhum, verdade. Não, ou seja, eu acho que, hum, ótimo que ela esteja assim e está de facto muito bem, mas não pode ser um padrão, não é de todo um padrão, porque é Uhum, mesmo uma exceção, eu acho que ela é uma exceção. uhum, Há outras mulheres mesmo, eu acho que as pessoas que trabalham em no cinema, na televisão, têm uma pressão acrescida em relação a nós, uhum, porque tudo aquilo que nós vivemos e experienciamos no nosso universo, pessoal, mais ou menos controlado, porque até podemos ouvir uma boca de alguém quando passamos na rua, mas isso não é sequer muito comum, ou sentimos essa invisibilidade que também é uma coisa que acaba por fazer alguma, ou que pode fazer alguma moça, mas estas, pessoas que estão mais expostas, eu acho que têm uma pressão que eu não consigo sequer imaginar, nunca quis estar na pele uhum. delas, mas é uma pressão enorme que as leva depois às vezes a fazer, hum, tantas, coisas, cirurgias e tratamentos que acabam por ficar uma sombra daquilo que eram à Verdade. procura do elixir da juventude, mas é por uma pressão absurda, Uhum, absurda, uma ditadura da juventude eterna, uhum, irrazoável, muito irrazoável. Eu acho que isso, eh, devíamos, enquanto sociedade, amadurecer para aceitar os sinais da idade, mais do que a idade, os sinais da idade, como como um dado adquirido, não é uma como uma coisa coisa boa ou uma coisa natural, má. né, é uma Não coisa tem não natural. é uma coisa É, natural, não é uma coisa nem sim. boa nem má, é uma coisa que faz parte, Uhum, não é sem valoração. E uhum, claro, e se uma pessoa está bem, eu também acho que tenho uma pele boa, por exemplo, uhum, e durante muitos anos não a tratei muito bem, acho que geneticamente tenho a sorte de ter uma pele boa. E pronto, e é uma coisa, é a minha circunstância, não é, sim. mas não fi mas tenho os sinais da idade, todos, ou tenho muitos sinais da idade que tenho, Uhum, e fazem parte, não é, não uhum, são, se eu conseguir tirar-lhes a carga negativa, não é, acho que consigo viver melhor, não é? Se uhum, conseguir não olhar para eles, sim. que às vezes não é fácil, porque eu tenho umas bochechas descaídas que me incomodam verdadeiramente, é aquele, há um nome que é qualquer coisa de boneca, rosto de boneca ou Cara de qualquer coisa boneca, assim. não é, Cara cara de de boneca, boneca. é isso, é, não é? É. Sim. De marioneta, porque as marionetas para mexerem as bochechas têm bochechas movíveis e bochechas mais para baixo, não é? E Sim, então sim. tem estas bochechas que descaem, que é uma característica da idade, porque a pele fica mais flácida, os músculos ficam mais, flácidos e chateia-me de facto, pronto, porque porque me pesa os cantos da boca e tenho sempre uma expressão, quando estou descansada, uma expressão menos alegre, porque tenho os cantos da boca Por causa virados das para baixo. bochechas. Claro, exato, é isso. Isso. Por isso as pessoas depois fazem coisas para contrariar essas, Sim, mas sim. mas pronto, se conseguíssemos, isso tem a ver com o amadurecimento da sociedade Uhum, e do que é os conceitos de beleza. Os conceitos de beleza, se calhar, pronto, devíamos enquanto sociedade, amadurecer os conceitos de beleza, mas não sei muito bem como é que isso se faz, hum, porque de facto, se nós na nossa cabeça nos continuamos também a imaginar como jovens, é normal que quando olhamos para os outros, o que procuramos é os sinais, são sinais semelhantes àqueles com que nós nos vemos, não é? uhum, verdade, sim, sim. Sim. Eu ia-te Eh, ia-te só dizer que a mim o que me irrita, a ti é as bochechas, a mim sim. irrita bochechas ou bochechas, não sei, eu digo É é bochechas. depende, eu acho que os 2 estão certos. Ah, pronto, ainda a mim o que me irrita, sabes o que é? Aqueles pelos que nascem no queixo. Ai, Ah, sim. sério, Não tenho tantos, porque eu tenho não tenho tanto essa parte. eu só tenho um, mas esse um é suficiente para me irritar.
Pronto. sim. Mas, coisas da menopausa triviais, para te rires. Sim. Lembro-me, bom, eu acho que para já, ainda no outro dia disse isto a alguém, para já acho que o facto de passarmos a ver menos bem ao perto é uma Ah, bênção na maior parte dos verdade, casos, não é? É o boleiro natural. verdade. Tivemos menos detalhes. É verdade. Mas, para coisas, femininas, arranjar as sobrancelhas, eu tive que arranjar um espelho de aumentar, não é? Porque não conseguias ver com o normal, não é? Claro, eu não consegui ver o normal e não dá para arranjar as sobrancelhas com os óculos, porque elas ficam no sítio das, sobrancelhas. Sim, Então sim. comprei um daqueles espelhos de aumentar e foi um choque, são espelhos do demónio, porque mostram tudo. E eu que O que é que achava que não descobriste? tinha buço, fui tirar o Ah, buço no momento. sim, sim. Mas sabes que eu desconfio que há um buço que só aparece a partir de uma certa Da altura. menopausa, sim. Sim, sabes? Provável, é Eu acho provável, que é há um buço provável. especial que só aparece na nossa vida a uma certa altura. Tenho essa desconfiança, ainda não consegui comprovar isso, mas desconfio. E pronto, mais olha, mais outro trabalho que uma pessoa Mais tem que outra ter, alteração. Pois, pois, mais pois. outra alteração. Mas nós mulheres temos desde cedo muitas destes pequenos que eu acho que também isso também está a mudar e que as novas gerações já não têm tanto essa coisa dos pelos, ter que tirar os pelos todos e não sei o Sim, quê. sim, sim, Acho que sim, as sim. novas gerações convivem melhor com isso. Portanto, deposito esperança que esse Também eu, também eu. amadurecimento coletivo sobre a normalização de corpos diferentes, dos sinais da idade dos corpos, que isso possa vir a acontecer. Uhum. Mas é uma coisa que levará o seu tempo, de certeza, porque está muito enraizado até na nossa cabeça, não é? Uhum, uhum. Eu acho que é preciso, é necessário que haja, por exemplo, mais influencers da nossa idade, não é? Há tantos Sim. influencers que são novos e nós não vemos, nem mulheres nem homens, talvez mais homens até do que mulheres. Aos 50 anos, influencers, não é? Nas redes sociais e no Instagram Influências e da nossa idade que pareçam ter a nossa idade, porque eu acho que exatamente, eventualmente exatamente. até há influencers da nossa idade, mas que não parecem, não é? Sim, 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 Mas sim. sim, mas sim. Sim. Por exemplo, não é, isso poderia ser uma forma de passar essa mensagem, não é? E haver pessoas que possam, que aparentam a idade, que assumem a idade que têm e que possam transmitir essa mensagem, não é? De que estamos cá, Hã, não é? Estamos cá. sim, isso tem a ver com uma coisa, porque as influências existem porque vendem produtos, não é? Sim, verdade. E portanto, se as grandes marcas e portanto há uma dinâmica aí. Se de repente se perceber. E eu acho que cada vez mais, porque com o facto da população estar a envelhecer cada vez mais, os mercados também passam a transferir-se para segmentos etários mais velhos. Se as marcas perceberem que há um mercado, passam a explorar, não é? Eu acho que ainda estamos na fase em que, por exemplo, na moda, já vemos que por causa do politicamente correto, agora os desfiles de moda incluem já pessoas mais diversas, tanto em tipos Uhum, de corpo como idade. uhum, hum, mas é uma coisa que eu acho que ainda é forçada, não é? É uhum, para aparecerem como inclusivas. uhum. Sim, Se isso passar a ser um mercado de facto, deixa de ser uma coisa autoimposta e passa a ser uma coisa necessária e natural. E eventualmente poderemos estar a caminhar para isso por causa disto, porque a sociedade está toda a envelhecer e, portanto, o poder de compra, hã, vai passar a estar mais concentrado noutros segmentos etários, já não vai ser só os 25, uhum, 45, que é aquela grande fatia, uhum, mais valorizada em termos de consumo, não é? São os grandes consumidores, uhum, mas os 45, 55, os 55, 65 continuaram a ser muito ativos, tendencialmente cada vez mais ativos,
e também mercados que podem ser explorados. Acho que aí a evolução demográfica é capaz de fazer o seu caminho, O seu papel. Yeah. o seu papel, sim. E se calhar também cabe às mulheres, no caso, né, que estamos a falar sobretudo da invisibilidade das mulheres, se calhar também cabe às próprias mulheres, fazer alguma coisa sobre isso, não é? Sair mais socialmente, né, entre aspas, não sair para festas, não é, mas sair mais socialmente, marcarem a sociedade de alguma forma. Obviamente que isto não como uma pressão, não é? Agora todas as mulheres têm que fazer alguma coisa, obrigatoriamente. Não, mas se calhar se o número aumentar, não é? Também a visibilidade diminui, não é? Se houver mais pessoas ou mais mulheres, no caso, mais Mas também há visíveis aquela socialmente. coisa de, não sei, falando por mim, mas se calhar por ti, depois daquilo que eu ouvia nesta hora, que é nós temos cada vez menos paciência para fazer coisas que não nos apetece fazer, não é? Sim, é verdade, é verdade, é verdade. E eu Mas olha, lembro-me quando isso é falaste o das privilégio, influências, né? é um Diz, privilégio. E é o falaste das privilégio da influências, idade, não é? eu tenho a minha irmã tem mais 5 anos do que eu, portanto tem 56, vai fazer 57 este ano. Hum, e ela é muito bonita, tem um sentido de gosto muito particular e muito polido e muito elegante. E tem formação na área da moda e trabalha na área da moda, e eu digo-lhe isto muitas vezes: "Tu devias fazer um canal, criar para as pessoas da tua idade, porque existe pouco e acho que é um mercado de facto que e podes ser inspiradora". E ela encolhe os ombros e diz: "Não, não tenho feitio para isso, não tenho feitio para isso". E eu de facto percebo-a, percebo-a. Percebo, porque de facto, hã, acho que eu sinto-me muito mais disponível para influenciar através, da palavra, como estou a fazer agora aqui contigo, não é? Uhum, Mas do que a influencer, tradicional, não é? Que é através do uhum. produto, mais do que, que é através do lifestyle, de mostrar a sua Sim, forma de vida. sim, eh, que é muitas vezes construída e todos nós sabemos que é construída. A questão é que sim, aos 30 anos, se calhar, ou aos 20 ou aos 30, tu tens paciência para construir essa persona e aos 50 se calhar estás mais empenhada em dirigir as energias para viver a tua vida o mais verdadeira possível. sim, Tem que sim, ser construir uma persona sim. e expor-te só tal como és, se calhar também não tem assim tanto interesse, porque a vida tal como ela é, na maior parte dos dias é aborrecida, não é? Sim, Não, sim. porquê? Porque é assim, não é? Não, É o que é, não é o que vivemos, é. não vivemos na crista da onda. O Todo surfista a também não toda a está hora. sempre na crista da onda, tem que Claro, ir até à onda, faz a claro, onda e depois claro. sai da água outra vez, não é? Não, E é um bocadinho como a vida, não é? Nós temos não, de fazer é. uma série de coisas mais triviais e mais banais para depois termos uns momentos de crista da onda e depois Não, voltarmos à normalidade. O que não, tu fazes, o que tu vês das influências é construírem muitas cristas da onda, não é? E não. parece que estão sempre, sempre na crista da onda. Isso, se calhar aos 50 já não estás com essa disposição. Uhum, Eu percebo que uhum, não haja tanto, porque eu própria também tenho cada vez menos disponibilidade para gastar energias em fazer coisas que não me uhum, apetece fazer. Sim, uhum, uhum. sou mais parcimoniosa com mas isso é uma vantagem, acho eu, da idade. Uhum. Eu ia dizer isso, eu acho que isso é uma coisa que nós aprendemos com a experiência e com a idade. Aprender a diferença entre os tempos na vida que são a crista da onda e os tempos na vida em que são calmos e Sim. navegar esses tempos de acordo com como eles são, não é? Acho que é uma coisa que nós a vamos aprendendo também e quando chegamos a esta idade, de facto, nós já sabemos, como é que somos na crista da onda e como é que somos quando não estamos na crista da onda, não é? E se Em calhar relação já à não. invisibilidade, constatando que ela existe, e foi um choque, se calhar, para mim, constatar que ela existe e que eu
sou ignorada, em Uhum, determinados contextos, não estou a dizer que é sempre, mas, uhum, não tenho a mesma visibilidade que tinha, em termos sociais, sobretudo. Não uhum, sinto tanto isso em termos profissionais, honestamente. Posso estar uhum, enganada, mas não sinto tanto isso em termos profissionais. Mas é mais no contexto social. Mas diagnosticando isto, honestamente, não sei se pode fazer alguma coisa para combater isso, não sei como é que se pode fazer alguma coisa, nem sequer se o que nem como. uhum. Não sei como e não sei se deve, ou se deve, se deve forçar a mudança ou se deve esperar que as coisas mudem. Percebes o que estou a Uhum, dizer? percebo, percebo, sim. Esperar que a onda, não é, voltamos outra vez ao mesmo conceito, que a onda, não é, mude e que a onda suba, não é, e depois então aproveitar a onda para alterar alguma coisa. Acho um Sim, passo positivo isto de ganharmos consciência de que as coisas estão a acontecer, porque podendo identificar as coisas, podemos, pelo menos reagir de acordo e imaginemos se demos por estarmos num determinado espaço e sermos ignoradas, podemos tentar agir de acordo e uhum, tentar corrigir naquele momento as coisas, mas acho que são correções momentâneas que eu e tu podemos fazer na nossa vida, uhum. mas não sei se coletivamente enquanto sociedade isto não é uma questão pela qual nós temos que passar e a qual que temos que eh, tomar consciência e depois deixar que a evolução siga o seu caminho. Sim, sim, sim. Eu acho que sim, o primeiro passo de tomar consciência já é bastante importante e falar, nem que seja só falar num pequeno podcast que apenas 5 pessoas ouvem, já é alguma coisa, Uhum. né, porque no meio dessas 5 pessoas se calhar alguma vai e muda É o alguma efeito em coisa, né. cascata, também vamos sempre Exatamente, esperar que é o exatamente, efeito em cascata e exatamente. que as nossas realidades possam soar, de alguma maneira semelhantes a outras pessoas e que possa normalizar aquilo que outras pessoas sentem, e que ao identificar as pessoas percebam: "Não, não, isto não tem a ver comigo especificamente, não sou eu, é uma questão mais global do que isso". Exatamente, exatamente. Por outro lado, também acho que é importante passar a mensagem às miúdas, né, às Sim, raparigas mais novas, não é? Passar sim, a sim, sim. mensagem de que, quando elas estão ainda jovens, né, de que o facto de uma mulher ser mais velha não significa que é uma mulher que parou no tempo, não é? Ou que Claro, não claro, continua a claro, evoluir, não é? Que claro. todos nós continuamos, não é? A evoluir até chegarmos ao fim, não é? Portanto, nós não somos um processo que estagna a partir de uma certa altura, não é? Continuamos sempre. Embora parte desse processo possa ser invisível, mas não quer dizer que ele não continue a existir, não é? E Sim, portanto sim. convém que as raparigas também percebam isso, não é? E aprendam para investirem sempre na sua própria vida e em si próprias, não é? Sim, as raparigas Independentemente da e os idade. rapazes Os também que rapazes também, reconheçam sim. nas raparigas, reconheçam esse potencial nas Também, raparigas, também, também é bom. obviamente, também, sim, sim. Ah, Porque fazem parte também. Porque os homens nesta equação também são uma equação, são uma parte importante desta equação para as coisas, verdade, para sim, as coisas para mudarem. E também facilitarem, tenham sim. consciência disto, que eu acho que, há bocadinho falávamos do mundo do cinema e da televisão, e eu acho que mesmo assim nos últimos anos se tem ganho a noção, porque as atrizes nomeadamente queixavam-se imenso que deixavam de fazer papéis de 20 anos para fazer Uhum, papéis de 50 e que não uhum, havia papéis de meio termo, e que durante até muitos anos não tinham trabalho. Porque uhum, não havia o seu aspecto físico não se adequava aos papéis que existiam. E essa conversa foi sendo tida com muito publicamente, e hoje em dia as coisas são ligeiramente diferentes, e vês, uhum, muitas atrizes na casa dos 40 e dos 50 nomeadas para prémios, e isto quer dizer que elas estão a trabalhar e que há papéis para elas e fazem papéis da idade delas. uhum, uhum, Adultas com 40 e com 50 anos e até com 60 anos. Isso não uhum. existia, há algum tempo. Eh, Sim, sim, Isso é uma coisa que tem a ver com estas conversas que se vão tendo. sim. Nós temos, por exemplo, em Portugal o caso da Eunice Minhões, não é?
Exato, No caso de uma mulher, não é? E temos também casos de homens, mas no caso de uma mulher em específico temos a Eunice Munhoz, não é? Que continua, conti independentemente da idade que tem, continua enquanto pode, não é? O que sim, é um sim, exemplo inspirador para qualquer mulher e rapariga, não é? De perceber que não há idade para parar, não é? Não há idade para sim. continuar para parar a fazer coisas, não é? E continuar E ativamente, é socialmente e no trabalho, não é? que não é a idade, mais do que isso, do que para parar, não dá a idade para continuar a fazer, sermos autodeterminadas nas nossas Exatamente, escolhas. exatamente. Eu acho que é a coisa mais importante, é que tu tenhas autodeterminação na tua escolha, mesmo que a escolha seja não fazer nada. Pode ser o fazer, mas também pode ser o não fazer, mas que seja por escolha Por tua, escolha, exatamente, e não por falta de opção, claro. e não por falta de opção. E esse é o acho que é o que mais podemos ambicionar todos, não é? Podemos ser autodeterminados e que as escolhas que que fazemos sejam o menos possíveis condicionadas pela nossa envolvência externa, mas sim por aquilo que é a nossa vontade Uhum. e a nossa liberdade. Teresa, estamos a chegar ao fim, eu ficava aqui mais 3 horas a falar Sim, contigo, foi muito bom, muito bom. foi muito Acho que nos bom. dispersámos, eu dispersei-me, não dispersámos, tu não dispersaste nada, eu é que me disperso às vezes. Não, 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 foi bom, foi bom. Foi mais um episódio do Extensamente. Hoje conversei com a Teresa Bizarro. A Teresa tem 51 anos, trabalha atualmente em França na Euronews e é jornalista desde os 19 anos. Só interrompeu esta atividade durante quase uma década para ser gestora e assessora de imprensa. À beira dos 49 anos, aceitou o desafio para mudar de país e exercer a profissão em França. Diz que foi precoce em tudo, até na menopausa, que se instalou a algures depois dos 45 anos. Podem encontrar a Teresa no Twitter ou no Instagram em @tbizarro. Quanto ao Muito obrigada, extensamento, Anabela. obrigada eu, Teresa, por esta fantástica conversa. Espero que tenhas gostado e espero também Gostei que toda muito, a gente gostei tenha muito, foi gostado. eu acho que para mim foi um bom momento. Espero que quem nos ouça também tenha essa sensação. Também eu. Para mim foi espetacular também, ter falado contigo. Há muito tempo que não falávamos uma com a outra e É verdade. foi fantástico. Muito obrigada, Teresa. O Muito Extensamente obrigada. obrigada. O Extensamente vai regressar em breve com mais um episódio e mais um convidado. Deixem os vossos comentários, opiniões e sugestões no canal de YouTube ou na própria página oficial do podcast em linkedin.com/showcase/extensamente. Até breve.